Muito bem, nono ano. Na aula de hoje, nós vamos ver o conceito de proporção. É um conceito que vai ocupar os conceitos anteriores sobre a razão que nós estudamos na aula anterior. Tudo bem? Então, vamos lá. Basicamente, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com as razões da velocidade média e da densidade demográfica, formando uma proporção com elas. Tudo bem? Então, basicamente, o que define uma proporção? Sempre que eu tiver duas razões iguais, ou seja, que possuem o mesmo quociente, nós dizemos que essas razões elas formam uma proporção, certo? Bom, lembrando, o que é um quociente de uma razão? A razão ela também é expressa na forma de uma fração, né? E o quociente de uma fração é o seguinte: como é que se obtém? Divide o numerador pelo denominador. Aí você obtém o quociente da fração e, consequentemente, se essa razão está sendo representada por uma fração, quociente da razão, certo? Então, vamos a alguns exemplos. Os dois primeiros, nós vamos utilizar a velocidade média. Primeiro exemplo, um carro percorreu 100 km em 2 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso é 100 meios, ou 100 sobre 2. 100 referente à primeira grandeza, que é a distância, né, 100 km, e 2 referente ao tempo, que é a nossa segunda grandeza, né, medida em horas, 2 horas. Se eu efetuar aqui a divisão, eu vou obter o quociente, né, 100 dividido por 2, 50 km por hora, que é a unidade de medida de velocidade média, quilômetros por hora, tudo bem? Sempre que utilizar quilômetros e horas, obviamente, tudo bem? Segundo exemplo, uma motocicleta percorreu 200 km em 4 horas. Né? Então, a velocidade média dessa motocicleta é a seguinte: 200 quartos, ou 200 sobre 4, né? Vou determinar o quociente aqui dessa fração, dessa razão, né? 200 dividido por 4, 50, né? Também 50 km por hora. Reparem que em ambas as situações, tanto o carro quanto a motocicleta, possuem a mesma velocidade média, né? 50 km por hora. Tudo bem? Então, sempre que isso acontece, nós dizemos que essas duas razões formam uma proporção. Vamos tentar interpretar um pouquinho melhor esse número, né? Isso quer dizer que se os veículos se deslocassem, se eles se deslocam à mesma velocidade média e que percorressem trajetos semelhantes, teoricamente eles iriam chegar juntos ao destino. Então nós denotamos, a gente vai utilizar uma igualdade de frações para representar uma proporção. Primeira fração referente à primeira razão, 100 meios. Segunda fração referente à segunda razão, 200 quartos. O símbolo de igualdade aqui vai representar que elas são razões proporcionais, tudo bem? Então, ao 100 e o 4, ó, repare bem, primeira diagonal aqui, né, da igualdade de frações. Nós dizemos que são os extremos dessa proporção. E o 200 e o 2, segunda diagonal secundária aqui dessa igualdade de frações. Nós dizemos que são os meios da proporção. E o 50, gente, que era o quociente comum de ambas as razões, nós vamos classificá-lo, denominá-lo como coeficiente de proporcionalidade. Tudo bem? Então, vamos a mais alguns exemplos, dessa vez se tratando da densidade demográfica. Então, em uma cidade A, nós temos 5.000 habitantes e uma área de 20.000 km². Qual vai ser a densidade demográfica dessa cidade? 5.000 habitantes sobre 20.000, né? 20.000 km², ou 5.000, 20.000 atos, tudo bem? Efetuando a divisão do numerador pelo denominador, 5.000 dividido por 20.000, vou obter o quociente, também dito coeficiente de proporcionalidade, né? Porque eu vou obter uma proporção futuramente, né? Com essa fração e esse quociente, né? Que é 0,25, tá? Tudo bem? Então, basicamente, eu vou obter um número menor de 1 habitante por quilômetro quadrado. Né? Um número bem baixo. Já no outro exemplo, nós temos a cidade B, e ela possui 20.000 habitantes e uma área de 80.000 quilômetros quadrados. Então, a densidade demográfica dessa cidade será dada por essa razão, né? 20.000 sobre 80.000, ou 20.000, 80.000 avos. Efetuando novamente a divisão do numerador pelo denominador, 20.000
dividido por 80.000, eu vou obter 0,25 habitantes por quilômetro quadrado, que é a minha unidade de medida de densidade demográfica, tudo bem? Então, o que nós podemos perceber, que eu comentei também anteriormente, né? Que ambas as cidades possuem, a cidade A e a B, possuem a mesma densidade demográfica, 0,25, né? Que para a gente vai ser o nosso coeficiente de proporcionalidade, também denotado assim, tá? Então, nós também dizemos que essas duas razões, essas duas densidades demográficas, elas formam uma proporção ou são proporcionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ambas as cidades possuem a mesma concentração média de pessoas. Denotamos essa proporção através de uma igualdade de frações. A primeira fração é referente à primeira densidade demográfica da cidade A, segunda fração referente à segunda densidade demográfica da cidade B, né? Como elas possuem o mesmo quociente, né? A gente vai chamar também de coeficiente de proporcionalidade nessa proporção, né? Que é 0,25. Vocês já sabem essa parte, né? Os extremos, primeira diagonal, diagonal principal dessa igualdade de frações. 5.000 e 80.000 são os extremos. Diagonal secundária, 20.000 e 20.000 são os meios da minha proporção. E como comentei, o 0,25 é o coeficiente de proporcionalidade. Muito bem, gente. Então, nós podemos pensar de uma forma mais simples sobre uma proporção. Tá? A gente vai pensar como um aumento equivalente de ambas as grandezas, ou seja, elas aumentam na mesma velocidade, no mesmo ritmo, tudo bem? O que isso significa? Se eu tenho uma grandeza, vamos lá, e uma dobra, certo? Uma dobra de valor. A outra necessariamente atrelada a essa, ou seja, proporcional a essa primeira grandeza, também deverá dobrar de valor. Lembrando, dobrar de valor significa multiplicar por 2 aquela medida, aquele número, aquela quantidade, tudo bem? Um outro exemplo também. Se uma grandeza quadruplica, ou seja, multiplico por 4 o número dela, né? Seu valor, sua medida, enfim. A outra grandeza atrelada a essa primeira, que são proporcionais, também deverá quadruplicar de valor. Então, na forma de uma tabela, eu separei melhor as informações dos exemplos anteriores, da velocidade média, né? Primeira distância envolvendo a primeira grandeza envolvendo a velocidade média, que é a distância, medida em quilômetros quadrados, e a segunda, que é o tempo, né? Medido em horas. Na primeira situação, nós tínhamos um carro, ele percorreu 100 km, né? E na segunda situação, nós tínhamos uma motocicleta, ela percorreu 200 km. Reparem, naquele exemplo lá em cima da velocidade média, nós tínhamos uma proporção entre essas razões, né? Entre essas velocidades médias do carro e do automóvel. Então, se elas são proporcionais, o que isso quer dizer? Se eu dobrei a distância de 100 para 200, olha só, vezes 2, o tempo gasto também deverá ser dobrado. De 2 horas de viagem vai para 4. Dobrou a distância, dobra o tempo. Tudo bem? Já os exemplos da densidade demográfica, que nós estávamos lidando com a grandeza, que é a população, o número de habitantes, e a área em quilômetros quadrados. Nós também obtemos uma proporção entre essas densidades demográficas, tanto da cidade A quanto da cidade B. Na cidade A, nós tínhamos 5.000 habitantes, né? Já para a cidade B, nós tínhamos 20.000 habitantes. Como elas possuem uma densidade demográfica proporcional, o que aconteceu aqui, ó, eu quadrupliquei o número de habitantes de uma cidade para outra, né? Vezes 4. O que acontece com a área, se elas são grandezas proporcionais, né? Forma uma proporção, né? Essas duas razões. O que vai acontecer com a área? Também vai ter que quadruplicar. Da primeira cidade era de 20.000 quilômetros quadrados, vezes 4. Na segunda, na cidade B, tem que ser de 80.000 quilômetros quadrados. Então, uma quadruplica, a outra também atrelada a essa primeira deve quadruplicar. Tudo bem? Então, bons estudos.